Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Boa noite, meus amigos e amigas aqui do PenoCast. Estamos começando hoje, terça-feira, 8h30 da noite. É um grande prazer estar aqui, dessa vez sozinho. Meu grande parceiro Felipe está com compromissos profissionais em Goiânia. Um grande abraço para ele. Obrigado vocês todos, telespectadores que estão aqui com a gente. E vamos aqui agradecendo nossos patrocinadores, Oral Unique, grande empresa de dentistas odontológicos, clínicas odontológicas aqui, especializadas em implantes aqui de Mogi das Cruzes. Grande Alê, um abraço que está com a gente aqui desde o começo. Temos também aí a Paladar Food, comida fit, isso é pra mim. Pra nós. Grande empresa também que tá aqui proporcionando aí alimentação saudável para Mogi. Obrigado, Paladar Food. Temos também o Depósito Vila Oliveira, referência em materiais de construção. Para quem conhece ali subindo a Cardoso de Siqueira, sentido ao Real Parque, aquela esquina você encontra de tudo. Temos também a Connect Max, levando internet de qualidade para Mogi das Cruzes, é uma empresa mogiana. E também a Deva, que me veste e também veste eu gosto, hein? O meu parceiro aqui, Arthur, o convidado de hoje. Boa noite a todos, hoje promete ser um dia bastante legal. Temos um convidado bem especial aqui, que é um amigo e também tabelião e coordenador do blog do DG. Grande satisfação, Arthur. Toda minha. Seja bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estou feliz de poder falar aí com o público do PenoCast. Grande sucesso. Imagina, cara. Feliz em conhecer o espaço aqui, muito legal. Vai ser muito bom. Essa conversa vai ser show. É isso aí. Aproveitando para falar do espaço, obrigado canal ATCast, né? Grande parceiro Felipe aí que nos proporciona aí tudo isso. Um conteúdo de qualidade aqui para Mogi, pessoas referências aqui como todos os nossos convidados. Arthur, vamos começar aí, eu quero que você mesmo aí se apresente, né? Fale um pouco aí de você, da sua história, antes de a gente entrar aí um pouco da parte aí de cartórios, né? Do tabelião em si. Tabelião que ninguém sabe o que é, né? Pois é, isso que a gente vai saber aqui, né? Eu sei que muita gente aí também não sabe, sou leigo no assunto, tô curioso, Você sabe que é engraçado, né? Falando um pouquinho de história. A minha profissão
para eu chegar num lugar e dizer o que eu faço, é muito difícil de eu explicar com o nome real da profissão para a pessoa de fato entender, né? Porque eu sou um tabelião. O tabelião, nós temos tabeliães e oficiais de registro que prestam os serviços de cartório. Então você chega num lugar e fala, pô, normal, né? Tudo bem, como que você chama, tal, o que você faz? Ah, eu sou tabelião. Aí a pessoa fica com aquela cara assim de ponto de interrogação, né? O que é isso? Aí você fala, não, então eu tenho um cartório. Fala, pô, você é dono de cartório? Aí a pessoa já abre aquele sorriso e a impressão que dá... É que, sei lá, eu sempre brinco, eu falo muito sobre isso, a impressão que dá às vezes é que o cara falou, pô, esse rapaz ganhou na loteria, ele ganhou. Mas a gente vai contar um pouquinho que não é bem assim, né? A gente tem uma dinâmica bem diferente. Mas, cara, a minha história é uma história... Eu nasci no mundo do direito, a minha família tem bastante gente do mundo do direito, e eu sempre, cara, desde moleque eu queria fazer faculdade de direito. Assim, moleque adolescente. Quando eu era criança, menininho, assim, eu nasci em Itápolis. Itápolis é uma cidade aqui no interior de São Paulo. Itápolis? Caramba, Itápolis fica ali... Não conhecia. A região ali de Araraquara, São Carlos. A gente brinca que Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto são cidades que fazem parte da grande Itápolis, né? Mas Itápolis é uma cidade pequenina, são 40 e poucos mil habitantes. Caramba. Mas uma cidade... bacana, eu tenho familiares ainda lá, de tempos em tempos eu me sinto assim com muita vontade de ir para lá, acho que por ser a terra onde eu nasci, enfim, eu me sinto bem feliz quando estou por lá, mas eu morei efetivamente pouco tempo em Itápolis, eu saí de lá com 6 anos. E lá em Itápolis eu queria ser padre quando eu era menininho. Meu sonho era... eu queria ser padre. Caraca. Tinha festinha junina na escola, eu queria ser padre. Tenho foto trajado de padre. A Rose tá aqui, né? Minha mulher. Acho que ela não ia gostar disso, né, amor? Ser padre não ia funcionar. Um grande beijo aí, Rose, também. Obrigado pela presença. Mas era a minha vocação infantil. Mas depois com o tempo, assim, e tudo mais, quando você se conscientiza de alguma profissão, eu sempre quis ir para o mundo do direito. Eu morei em São Caetano do Sul por bastante tempo, morei lá dos meus 6 até 25 anos. Mas apesar de eu morar em São Caetano, eu sempre estudei em São Paulo. Eu fiz o colegial em São Paulo, eu fiz faculdade em São Paulo. Você fez aonde, Arthur? Faculdade eu estudei no Mackenzie. Eu fiz o colegial no Bandeirantes, que era um colégio até hoje muito bom, assim, cara, na época que eu fiz Bandeirantes, a gente tinha que fazer vestibular para entrar no colegial lá. Nossa. Não, era muita gente que queria estudar por lá. Uma das melhores de São Paulo, né, Arthur? O Bandeirantes eu não sei se hoje ainda é assim, mas eu quando olho um pouquinho para trás era bem puxado, né? Porque ali a gente tava com 14, 15, 16 anos e assim, para você ter uma ideia, eles dividiam as classes de acordo com notas. Nossa. Então você tinha lá biológicas, exatas e humanas, e você tinha ali, sei lá, vamos supor, biológica, você tinha 7 classes. Então os caras da classe 1 eram os melhores alunos e depois vinha decrescendo até a última sala. Sacanagem isso aí, hein? Sacanagem, cara. E você tava em qual, hein? Fiquei curioso. Cara, então, humanas era que menos tinha. Eu era, porque tinha exatas, biológicas e humanas. Entendi. E tinha, humanas sempre teve somente 2 classes e eu ficava na segunda. Eu nunca fui, o pessoal às vezes vê, né, você, putz, tem cartório, é titular, é um negócio, e é um concurso difícil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu sempre fui muito esforçado, eu não me considero, o cara fala, balela, você é super inteligente e tal, eu falo, cara, a minha inteligência é normal, só que eu sempre fui muito esforçado. Por exemplo, na época de colegial, de ginásio, eu era péssimo em matemática, biologia, física, química e não gostava, eu nunca fui bem nisso. A minha única recuperação na vida foi até em matemática no meu primeiro ano do Bandeirantes. Mas, e eu fui pro Bandeirantes motivado. Na minha época de ginásio eu era muito zoado na minha escola lá em São Caetano. Eu estudei ali por bastante tempo e o pessoal pegava um pouco no meu pé. E quando surgiu a chance de ir pro Bandeirantes, eu falei, pô, eu preciso abraçar isso aqui e passar de qualquer jeito nesse vestibular. E deu certo, eu estudei lá, foi super legal, foi uma puta base, né? Nossa, foi muito Mackenzie legal. É uma faculdade bem concorrida também, bem, né? Concorrida. E a época que eu fiz o Mackenzie, ela era ainda mais concorrida, porque o Mackenzie era uma fundação que recebia um subsídio do governo nas mensalidades, então você pagava muito barato
comparado com as faculdades que tinham mensalidade naquela época, né? E eu estudei no Mackenzie, fiz faculdade ali por 5 anos, que é o tempo da faculdade de Direito. Foi muito legal. Aprontei bastante. Eu estudei lá. Você era da época do McPhil? McPhil, eu ia falar. O McPhil, cara, eu sei que você gosta de tênis, assim como eu. Esporte sempre fez parte da minha vida. Eu jogo tênis desde moleque, gosto de fazer exercício, acho que é super importante. Vamos marcar um tênis aí. Precisamos. E o McPhil, cara, eu lembro que... Olha as coisas que entrega idade, né, cara? Quando o Guga ganhou o primeiro Roland Garros dele, eu tava na faculdade. Tá vendo lá. E aí a gente ia lá, 10 horas da manhã, tomar cerveja no McPhil e ver os jogos do Guga que demoravam pra caramba, né? Roland Garros ainda. Nossa, foi... tempo muito legal, assim, muito gostoso. Eu tenho boas recordações de lá. Você estudou lá também? Eu estudei e fiz uma pós na área de gestão que de legal. vendas e marketing lá, mas foi 1 ano e meio à noite, então foi mais rápido, assim. Eu estudava de manhã. Boas recordações. Mano, ali é animal, né? O prédio tem uma história muito, muito bonita, né? Tudo ali é bem conservado. Eu até hoje também guardo ótimas lembranças do Mackenzie, McPhil. Era a nossa base ali de encontro da galera, né? Nos pós-aula, às vezes até o durante a aula, né? Porque às vezes o horário de aula... Uma saidinha, né? Era passado por lá. Mas, cara, foi muito bom. E eu saí da faculdade, eu tenho aí... Ao longo da faculdade eu trabalhei, eu fazia estágio num escritório de advocacia. Mas eu sabia que eu queria prestar concurso público. Desde cedo. Cara, desde cedo. Só que eu não queria prestar o concurso público que eu passei, que foi cartório. o concurso de cartório. Na verdade, eu nem sabia o que era concurso para cartório. O meu lance qual que era? Eu queria ser juiz ou promotor. Eu entrei na faculdade e saí da faculdade querendo ser juiz ou promotor. Era meu sonho. Eu mirava isso. Eu falava, não, putz, são profissões que eu curto, que... acho que eu vou me sentir satisfeito. Como muda, né? Eu tenho um irmão promotor, cara. Não sei se eu já te falei. Não sabia, novidade. Que legal. Eu vivenciei muito isso, a época que eu fazia, inclusive, até antes do Mackenzie, até fiz a Embi Morumbi. Eu morei com ele. Olha que legal. Na época ele fazia o Damásio, né? O cursinho e tal. E eu cheguei a estudar no Damásio. Outra também, cara, hoje eu dou aula lá, eu fico super feliz. Você dá aula lá? Eu dou aula em cursos do Damásio, é muito bom. E, cara, só que assim, o que rolou na minha história? Quando eu saí, e eu tive a oportunidade de só estudar, os meus pais, quando eu saí da faculdade, eu tive uma oportunidade que não foi todo mundo que teve. Então, eu sempre externo e novamente aqui reitero essa gratidão ao meu pai, que é Arthur também, a minha mãe, a Maria Cristina, porque eu tive a oportunidade de só estudar no pós-faculdade, nem todo mundo tem essa oportunidade. Sim, a gente não tem que trabalhar, né? O tempo é muito valioso. Só que eu levei essa oportunidade muito a sério, sabe, Felipe? Porque hoje eu noto, e eu dou aula em cursinho, eu preparo muita gente para concurso, eu noto que tem muita gente que vai pro cursinho meio que como uma época de descanso pós-faculdade e tal. As coisas mudaram muito, né? Eu lembro que, cara, quando eu estudava, o meu sonho era com 23, 24 anos ter a minha independência, eu ter a minha casa, eu me sustentar. E hoje, cara, eu não sei, eu vejo muito que até a gente brinca em alguns ambientes que a adolescência, ela tá esticando pra, cara, 30 e poucos anos, às vezes um pouco até mais, né, da pessoa achar normal ela fica ficar ali, de boa, né? na casa dos pais. Cara, eu ia pro cursinho, sério, tinha gente, lá no cursinho tinha umas cabines de estudo, né, todo mundo na sua cabine e tal, e aí a gente ficava à tarde ali estudando e tinha gente que encostava ali, você passava, o cara tava a tarde inteira ali encostado, dormindo, eu falava, cara, vai dormir em casa, pelo menos que é mais confortável, né, mas... Enfim, mas aí o que rolou? No cursinho, eu já tava fazendo cursinho e tal, e eu me cobrava muito, porque eu me formei com 22 anos, mas eu falei, não, eu com 23, 24 anos eu preciso estar aprovado, eu preciso ser juiz, eu preciso ser promotor e tal, só que não rolou. E no final do meu segundo ano de estudo, isso foi em 2003, eu tive um problema muito sério com ansiedade, que é algo que até... Eu sempre falo que a ansiedade, ela me acompanha. Eu sou tem gente que fala, pô, você é ansioso, você não parece nada ansioso. Eu falo, cara, mas eu sou razoavelmente ansioso. E o que eu fui mudando ao longo da vida é que eu passei a encontrar mecânicas que naquela época eu não tinha para lidar bem com essa ansiedade.
né? Eu até brinco, e talvez algumas pessoas já tenham ouvido isso, que eu trato a ansiedade como uma espécie de amiga, né? É um sinal de alerta que, pô, se eu tô me sentindo ansioso de alguma maneira é porque talvez alguma coisa não esteja fluindo da maneira certa. Sim. E aí, até o final desse segundo ano de cursinho, eu só prestava concurso para juiz e para promotor. Eu não fazia mais nada. E não tinha dado certo. Eu Nem tinha imaginava passado. concurso de cartório. Eu não sabia o que era, na verdade, cartório, né? Eu não tinha essa ideia. Mas acho que até hoje, Arthur, pelo que eu vejo, assim, mantém, né? Os amigos que estão aí cursando direito ou que já se formaram, é juiz, promotor, delegado, cartório, e o tabelião? Ah, mas é verdade. Tanto que se você vai eu até brinco, você vai numa festa de formatura de faculdade de direito, tem lá, né, aqueles discursos que o pessoal agradece e tal. Aí o cara, quero agradecer todas as autoridades jurídicas aqui presentes, agradece juiz, agradece promotor, agradece delegado, agradece todo mundo, mas peraí, cadê o tabelião? Você vai, o tabelião, o oficial de registro, agradece? Não tem agradecimento, esse cara não é lembrado no mundo jurídico, né? Mas isso vem mudando, a gente tem uma das grandes viradas de chave para a profissão ser tratada como uma profissão mais do direito foi o fato do concurso público ter sido aberto e ter tanta gente buscando esse concurso. Mas ainda é uma profissão desconhecida. Não há como negar que isso existe. Até aproveitando o gancho, Arthur, é uma coisa que eu sempre tive dúvida, né? Porque eu cresci, o dono de cartório, como você mesmo falou. Mas isso, como é que consegue? É concurso, não é concurso? Aí o filho assume, a família tal. Como que passa de pai para filho, Exato. Né? Existe diferenças dos tipos dos cartórios ou hoje é tudo concursado, é tudo concurso? Como que tá funcionando hoje? Como que era um pouco? Depois você volta lá na sua história. Para titularidade, hoje para o cara ser titular de um cartório, ele precisa prestar concurso. O que você tem é assim, os cartórios, o primeiro ponto é distinguir o cartório onde eu trabalho de outros cartórios que a gente ouve falar na sociedade. Vamos lá. Porque o cartório normalmente ele é o lugar da prestação de determinado serviço. Então você vai no fórum, por exemplo. O fórum é o lugar onde o Poder Judiciário exerce a função dele. Como é que chamam os lugares que você entra lá dentro? Cartório. Né? Justiça Eleitoral. Você precisa pegar um documento, fazer alguma coisa. Como que é o nome do lugar da justiça eleitoral que você vai? Cartório. Também. Né? Esse cartório onde eu sou tabelião, onde os oficiais de registro também exercem a função deles, são os locais de prestação de serviço das chamadas serventias extrajudiciais. Olha que o próprio nome já ajuda a identificar que a serventia extrajudicial, ela está fora do Poder Judiciário. Ela tem um liame. O Poder Judiciário fiscaliza cartório. O Poder Judiciário, ele normalmente tem um poder até não só fiscalizatório, mas de uma certa maneira normativo dentro da atividade dos cartórios. Mas são entidades diferentes. O cartório serventia extrajudicial, esse lugar que eu trabalho, ele é o lugar da prestação de serviço do tabelião ou do oficial de registro. O que distingue a nomenclatura tabelião ou oficial de registro é o tipo do serviço prestado. Então, o tabelião, ele presta atividade das especialidades de notas e protestos. O oficial de registro civil tem o registro civil das pessoas naturais, o registro civil das pessoas jurídicas, o registro de títulos e documentos e o registro de imóveis. Tem uma especialidade que são os tabeliões e registros de contratos marítimos, mas aqui em São Paulo, contratos marítimos é bem escasso, são poucos que a gente tem aqui no Brasil. Então, você tem essas figuras, os tabeliões e os oficiais de registro, que são particulares. Eu não sou um funcionário público, eu sou um particular que recebe uma delegação do Estado após aprovação no concurso público. Tecnicamente, é algo bem específico. É como a gente às vezes ouve falar dessas concessionárias que recebeu a concessão para o pedágio de uma determinada estrada. Essa é uma figura administrativa que tem seus pontos. Assim. Você recebe uma delegação do Estado e essa delegação te permite prestar aquele serviço. Então, eu como tabelião de notas, por exemplo,
Faço escrituras públicas de venda e compra de imóvel, de doação. De imóvel também. De imóvel, de vendas e compras de imóveis, de doações de imóveis. Eu faço escrituras de inventário, de divórcio. Eu faço atas notariais, testamento, tem um monte de coisa. Bastante coisa, Muita então. coisa. O que mais difere... O reconhecimento de firma, que é todo mundo... tem a história do reconhecimento de firma e autenticação. Olha, isso talvez é o que mais a gente ouve. A gente ouve, Precisa, né? Exatamente. Então, assim, hoje, como tabelião de notas, eu faço isso. Como tabelião de protestos, o protesto é uma espécie de cobrança, né? Então, se você tem ali algum crédito e quer tentar recuperar, você pode usar o protesto, que é uma ferramenta de recuperação de crédito. E aí cada especialidade tem os seus trabalhos, né? O registro civil, nascimento, casamento, óbito, o registro de imóveis, registra a transmissão da propriedade. Então, cada especialidade tem as suas particularidades e as suas competências. Que beleza, então, perfeita explicação, Arthur. Acho que isso é o que muita gente aqui gostaria de saber, inclusive e os tabeliães e oficiais de registro são os popularmente conhecidos donos de cartório. E você é o dono do cartório, é o tabelião do cartório notarial, é isso? Do cartório de notas e protestos. Notas e protestos de Itaquaquecetuba. Tem que falar rápido, hein? Itaquaquecetuba, aqui do lado. Aqui um abraço lado. aí a todos de Itaquá também. Pessoal de Itaquaquecetuba, grande cidade. Grande explicação, Arthur. Vamos voltar lá na sua história lá. Depois da faculdade, começou a prestar concurso, cara, isso, aquilo, tava 24 anos também, muito 24 novo. 24 anos, mas cara, essa é uma marca que eu carrego um pouquinho comigo até hoje, assim, eu tenho uma cobrança muito forte comigo. Ninguém precisa ficar me cobrando das coisas, porque eu já tenho um grau de cobrança aí muito intenso. E eu, cara, tive esse problema com a ansiedade e tal, resolvi, e quando eu voltei para minha rotina de estudos, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou prestar outros tipos de prova. Abriu o leque. Abri o leque. E aí eu comecei a prestar absolutamente tudo que aparecia na minha frente. Tudo. Em vários lugares. Em vários lugares, de várias espécies de concurso. E aí que vem um ponto que eu gosto sempre de compartilhar da minha história, até como algo para as pessoas pensarem a respeito, né? Porque isso que eu vou contar agora, eu enxergo passados 17 anos, que é o tempo que eu tenho como tabelião, mas não parece, né? Mas é isso. Caramba, não parece, cara. São 17 anos já atuando como tabelião. Mas eu tenho essa percepção hoje. À época eu não tinha. Você acabou passando com 25? Com 25. O que aconteceu? O edital para o concurso de cartório eu lembro bem. Aquela época a internet não era tão proliferada como é hoje, né? E eu usei, lá no cursinho que eu fazia, tinha um mural, assim, eu lembro bem, era um mural que eles colocavam os editais de todos os concursos. Aí um dia eu vi lá, um edital para outorga de delegações de notas e protestos no estado de São Paulo. Eu falei, cara, que é isso, né, meu? Aí, cartório. Aí, pô, legal, cartório. Eu falei, cara, será que eu tenho condição de fazer uma prova de cartório? Porque, me parecia algo tão fora, né, do que eu estudava. E aí eu comecei a dar uma olhada no edital. Eu falei, esse edital até que é razoavelmente parecido com o que eu estudo, tem algumas diferenças, eu vou fazer. E me inscrevi. Eu tenho uma história bacana nessa inscrição. Eu lembro bem, a inscrição naquela época custava R$100 e poucos, dinheiro da época. E eu, bem consciente que, não tô dando... Aquela história, né? Tô dando gasto para os meus pais, não tô trabalhando. Você podia se inscrever em 3 grupos, porque você se inscrevia para um volume maior de cartórios. Os concursos de cartório tem essa questão dos grupos, né? Que apesar de ser um só concurso para cartório, ele tem vários grupos. Eu falei, quer saber? Eu vou me inscrever só para um grupo, porque eu não vou ficar gastando o dinheiro do meu pai para não ficar tão caro. E no final das contas, se eu tivesse me inscrito para outros grupos, eu teria tido opções até um pouco melhores do que as que eu tive, porque as minhas notas me permitiriam ter passado lá também. Mas enfim, me inscrevi, fui avançando nesse concurso e fui aprovado, tendo feito prova de testes, prova escrita, prova oral, porque esses concursos têm isso.
E olha só que engraçado, Felipe, na mesma época, nesse mesmo período, eu passei também num concurso que não tinha nada a ver com esse concurso aí de cartório, que era um concurso para delegado da Polícia Federal. Que é um concurso, cara, é mega disputado, assim, é muito... Quanta de gente que eu conheço que ia passar por esse concurso. Uma galera quer fazer isso. Aonde que foi? O delegado de Polícia Federal é um concurso em nível nacional, né? Então eu fui aprovar... Não, então, eu não sabia. Poderia ser pro Brasil inteiro. Agora a questão qual que foi? Para delegado da Polícia Federal, eu fui... quando me chamaram para fazer a academia em Brasília, que era a etapa pré-assumir, o cargo eu já era tabelião há 2 anos. E aí eu já estava decidido ali na profissão. A minha prova de delegado da Polícia Federal, ela tem duas coisas bem bacaninhas também de contar. A primeira é que eu não ia fazer essa prova de delegado. Porque eu não botava... Eu falava, cara, eu não vou passar nunca nesse concurso. E aí uns amigos meus tinham combinado uma viagem pro Guarujá, pra praia, no final de semana da prova. Eu falei, eu tava ali no meio da prova do cartório, de outras provas. Eu falei, cara... Não tava tão focado. Acho que eu não vou fazer essa prova, porque, não vou passar. Aí a minha mãe ela falou, pô, Arthur, cara, você tá inscrito, vai lá e faz. Praia você pega um outro final de semana, e enfim... E eu fiz, passei, e o interessante da prova da Polícia Federal é que tem uma prova física. Então, tem natação, corrida, barra e tal. E na corrida, eu estava muito nervoso no dia da prova. Eu sempre fiz atividade física. As provas físicas não seriam um problema para mim em condições normais. Sim. Só que eu estava muito nervoso no dia da prova física. E aí nós tínhamos feito a barra, o pulo, e aí chegou a corrida. E a corrida você tinha que fazer, eu me lembro bem, você tinha que correr 1 quilômetro, no mínimo, né? Eles davam notas maiores, mas para você ser aprovado, você tinha que correr em 12 minutos 1 km e 300. É uma corrida razoavelmente rápida, né? Não é aquela coisa... Não dá pra ir no trote. Mas eu estava acostumado. E no dia que eu estava fazendo essa prova, estava muito calor. A prova foi feita ali na USP, em São Paulo, naquelas raias da USP lá. Rapaz, começou a me dar uma dor de barriga na hora da corrida. Eu estava com outro amigo meu, o Carlão, que hoje é delegado da Polícia Federal. Ele passou e foi. E aí eu estava lá, era aquele sol de meio-dia. E começou a me dar uma dor de barriga. Aí uma hora eu parei, eu caminhei. Aí o Carlão tava do meu lado e falou, escuta, o que você tem? Tá tudo bem? Eu falei, cara, eu tô com uma dor de barriga, velho. Meio da prova. Ele falou, não, vamos, não sei o quê. Aí eu botei uma coisa na minha cabeça. Eu falei, cara, se precisar, eu vou fazer nas calças, mas eu vou ser aprovado. Porque se fazer nas calças, não te reprovaria. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou ficar... Se acontecer, mas não aconteceu. Eu vou ser conhecido como o cagão do concurso, mas eu vou passar, cara. Eu não vou largar essa oportunidade. Aí eu dei uma respirada tal, e tomei... Eles davam uns copinhos de água ali na lateral. Tomei umas 2, 3 águas. A água sempre me acompanha, né? Eu bebo muita água. Melhorei, fiz. E aí... O que aconteceu, você vê, eu fui aprovado em 2 concursos muito difíceis, talvez concursos tão difíceis quanto, ou até mais difíceis do que esses concursos que eu queria, que era para juiz e promotor. Mas eu passei para o cartório e para a Polícia Federal. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que nesses concursos eu não tinha aquela pressão que eu me colocava tanto quanto eu me colocava nas provas para juiz e promotor. E aí fica uma dica, né? Uma visão para que quem de repente vive, não só no concurso, né? Mas na vida. Pra vida, né? Da gente, se eu tô dando o meu melhor, se eu estou fazendo o meu melhor, eu tenho que acreditar um pouco nisso e não ficar com aquela cobrança exagerada, exacerbada sobre mim mesmo. É porque cobranças a gente já recebe de tudo quanto é lado, né? Todo mundo tá sempre cobrando. Hoje com esses aparelhos, WhatsApp que chega, mensagem dali, e-mail. Cara, então eu penso assim, se você tá dando o seu melhor, né? Se você tem o seu melhor e você está realmente se esforçando para aquele objetivo, seja leal e seja bondoso consigo próprio no sentido de se permitir
viver aquela realidade que você busca de uma maneira plena. Porque às vezes a gente fica tão se colocando coisa na cabeça que, cara, não vou. Vai, você Muito tem que difícil, fazer. ou muito aquilo eu difícil. preciso passar, Eu né? preciso, senão o que vai Só ser de mim? atrapalha, né? Cara, será que meu conhecimento. Eu estudava para ser juiz e promotor, não passei. Eu não estudava para ser tabelião e delegado da Polícia Federal, passei. Por quê? Por que isso aconteceu? E você sabe que depois que eu passei para tabelião, meu primeiro cartório foi em Campos do Jordão, que é a terra da Rose. E Aí é que a Rose surgiu? Foi aí ou não? Cara, a Rose surgiu na minha vida depois. O tempo que eu fui tabelião em Campos do Jordão, eu sabia quem era a família dela, uma família conhecida na cidade. Foi aonde você passou, você pôde escolher ou já era direto pra lá? Não, Você não, já... eu pude. Cara, Campos do Jordão foi super especial na minha vida, né? Porque eu gostava cidade também, né, muito de cara? lá. Eu já gostava de Campos antes de morar em Campos. Eu gosto de frio. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para Campos do Jordão como meu primeiro local de trabalho, eu falei, nossa, cara, que isso, né, meu? Mas é interessante. Eu mudei para lá no pré... Chega um pouco mais perto. eu mudei para lá numa prévia da chamada temporada de inverno. Eu comecei a trabalhar no dia 18 de maio de 2005. Pegou já a temporada. Cara, foi super legal, foi uma realização de um sonho. A equipe lá do cartório era muito boa, era gente muito decente que trabalhou ali. Cara, e como que foi? Me conta como que foi você chegar lá no seu primeiro dia. Ó, agora eu assumo essa... Foi difícil, essa cara. Porra toda aqui. Foi difícil, porque o concurso para cartório, diferentemente de outros concursos, né? menino, tinha as pessoas que estavam lá, todas eram mais velhas do que eu, a grande maioria, pelo menos. E eu nunca tinha trabalhado com isso. E o cartório, ele tem uma peculiaridade que outros concursos, diferente, na verdade, de outros concursos, que é o quê? Um juiz, um promotor, normalmente, antes de pôr a mão na massa, você tem um estágio probatório. E no cartório isso não existe. O teu estágio probatório é lá. É no jogo. Caraca. É na final de Roland Garros. Você teve um parceirão que te adotou ou você teve umas cobrinhas lá? Cara, não. Então, aí que tá. Putz, eu acho que é sorte, é uma mescla de sorte, é uma mescla da gente ter pra gente aquilo que a gente planta também ao longo da vida. É muito de você, né, cara? O comportamento, eu essa humildade, né? Cara, eu sempre procurei tratar as pessoas bem, do jeito que eu gostaria de ser tratado. Claro que a gente amadurece muito ao longo da vida, a gente menino às vezes tem posturas que você fala, putz, não acredito que eu fiz isso. Mas uma coisa que eu sempre carreguei comigo foi o respeito por quem estava ao meu lado e o respeito pela história de quem estava nos lugares em que eu me inseria, né? Então, cartório às vezes dá muita confusão quando chega um titular novo no ambiente, porque, claro, não são todos os casos, tá? Mas eu acho que isso acontece muito. O cara chega lá, ele olha muito para a posição dele. Ah, eu sou o novo titular, eu estou aqui. Mas ele não olha muito para quem estava lá antes e a situação dessa pessoa muda, né? E eu sempre tive isso comigo. Eu tive algumas pessoas que me ajudaram muito na época do concurso. Eu chamo o Dr. Valdir, que já se foi, mas foi uma pessoa que me ajudou muito. Naquela época ele era tabelião em São Caetano. E ele me apoiou muito no meu pré e pós-concurso, no início. Então eu tive ele como um mentor na profissão. Legal. O Egídio, que foi a pessoa que estava lá quando eu cheguei, também me apoiou muito. Tem pessoas que estavam, olha que interessante, tem 2 pessoas que estavam lá no começo do cartório que estão comigo hoje em Itacoaxetuba. O Egidinho, filho do Egídio, e a Marcilene, que estão comigo. O Egidinho é um dos meus substitutos, a Marcilene é um braço direito, esquerdo, pé esquerdo, faz de tudo lá no cartório. E cara, assim, eu fui aprendendo com muita vontade, né, muita dedicação, mas eu acredito fortemente que esse tratamento decente que eu tive para com essas pessoas, ele voltou, não só com elas, mas com outras pessoas que passaram em múltiplas relações da minha vida, que isso voltou naquele momento, né? Porque eu me ambientei em Campos do Jordão muito bem,
Campos do Jordão não é uma cidade tão badalada o ano inteiro como as pessoas pensam que é. Sim. É uma cidade muito gostosa, mas ela Sazonal, né? é quietinha. É uma cidade de 50 mil habitantes. Você tem ali algumas épocas que são mais agitadas. Nós estamos até em uma delas nesse momento do De tempo. 50 vai para 300. Vai para 300 e, nos né, finais de semana. todo lugar lotado. A gente até hoje em dia fica em casa. É gostoso. Assim, às vezes a gente gosta de ir em restaurantes, tá? É gostoso. Tem coisa para tudo quanto é gosto. Tem festa para moçada, tem restaurante, tem show, tem... Até hoje a gente estava conversando com um parceiro lá, a família da Rose tem um guia ali na cidade, que é um guia que é muito tradicional. E eu acompanho, inclusive, no Instagram, então, muito bom. Tô seguindo lá. Trabalho super legal. A Rose tá fazendo ali o Instagram, do guia, sempre com dicas bacanas. Olha a propaganda da mulher que tá aqui, né, meu? Senão lá em casa eu vou tomar uma paulada. Eu quero saber aonde vocês se cruzaram, onde vocês se conheceram, porque não foi lá. Não. Cara, não, foi lá, mas o que rolou? Quando eu morei em Campos, eu ficava muito lá durante a semana e às vezes nos finais de semana eu saía de lá. Ficava lá, mas assim, não tava direto. E a Rose, na época que eu morei lá, ela morou em São Paulo. Foi quando ela fez a faculdade dela. Então, eu sabia quem era a família da Rose. Até, é engraçado que o pai dela, a família dela, eles já tinham ido até o cartório com eu estando lá. Mas assim, eu sabia quem ela era, mas não tinha, assim, nenhum contato. Assim. A Rose eu conheci depois que eu já era tabelião em Itaquaquecetuba, porque eu vim para Itaquá em 2011. Fosse lá. Eu continuei prestando concurso, né? Depois que eu fui para Campos, eu gostava muito de lá, mas eu queria uma oportunidade num lugar maior. E eu continuei prestando concursos, porque no cartório você não tem aquele lance de promoção como outras carreiras têm. Se você quiser mudar de cidade, você tem que continuar prestando prova. Não tem a famosa transferência. Não tem. Ela tem sempre mediante concurso. E aí, em 2011, eu passei muito bem colocado no 7º concurso que teve aqui em São Paulo. Vim para Itaquaquecetuba. E tô lá até hoje, né? Já são mais de 10 anos de Itaquaquecetuba. Parabéns. Valeu. 10 anos, mais de 10 anos já em Itaquá, cara. A gente ali faz um trabalho dedicado aí, mudamos a cara do cartório lá, da estrutura. São 17 ao todo, né? 17 Foram 7 ao em todo. Campos. Quase 7 em Campos. Quase 7 em Campos, e em Itaquá eu já tô há 10 anos e meio para 11, né? E aí eu mudei de Campos para Itaquaquecetuba, visando aí uma oportunidade melhor de trabalho, maior até. Mas eu mantive a minha casa em Campos porque eu gostava muito de lá. E aí eu comecei a frequentar Campos do Jordão numa mão inversa. Ao invés de ficar lá durante a semana, eu ia de fim de semana. Eu vou para Campos. E, cara, muitas vezes eu ia sozinho para lá. Aí eu já tinha alguns amigos e tal. E você sabe que eu conhecer a Rose, eu gostava muito de uma boa festa. Eu era até conhecido por ser um tanto quanto festeiro, assim, sabe, filho? É coisa que já foi, né? Mas, enfim, eu tava numa fase ali, eu falei, putz, tava meio quietão. Eu falei, tava interessado aí em, de repente, ter uma oportunidade. Eu sempre quis ter família, sabe? Eu sempre gostei da ideia de ter filho, de poder ter uma família estruturada. E aí, cara, naquela época, pouco antes de eu conhecer a Rose, eu sempre falo, né? As coisas que a gente, às vezes, se permite ter na vida, elas vão surgindo, né? E aí eu comecei a olhar, eu tinha acho que uns 32, 33 anos, 34, 33, por aí. Eu falei, cara, se eu ficar nessa... Não era 29? 29. Ela veio, que eu falo que eu tenho 29 até hoje, né? Eu sempre brinco, quantos anos você tem? Eu tô com 43. Eu falo, tenho 29. Mas eu falei o seguinte, eu falei, cara, se eu continuar nessas festanças que eu ando aí, cara, provavelmente essa história de que esse ideal que eu tenho de querer constituir uma família e tal, eu não vou. Como é que vai funcionar? Não vai funcionar, né? E uma vez eu estava andando em Campos, estava fazendo uma caminhada lá na avenida com o meu compadre, o Fauzi, que mora lá em Campos, e o Fauzi e a Rose estavam caminhando ali com a irmã dela, com a Elô, minha cunhada. E aí, o Fauzinho, que é esse meu compadre, você conhece todo mundo lá em Campos do Jordão e tal, elas passaram, ele parou para conversar,
Aí, a hora que a gente terminou, eu falei, Fauzi, quem que é essa menina aí, a Quem que é Rose, essa né? gatinha? Quem que é essa coisa mais linda Fala do sério, mundo, né? Arthur, fala sério. Ele olhou pra mim, eu brinco com ele, o Fauzinho, eu falei, cara, uma das coisas mais certas que você me falou na vida foi isso. Ele falou, meu, eu não, eu falei, me arruma o telefone dela. Ele falou, não vou te dar o telefone dela não, porque se eu te der o telefone dela, nessa fase que essa história que você, coisa do festeiro e tal, ele falou, essa mulher, ela pode ser, essa menina pode ser tua mulher, então você não vou dar telefone, assim, conheço não é família, assim que não é assim que você funciona. vai chegar. E aí eu fui, como é que eu achei a Rose, né? Tava no começo do Instagram. E aí eu achei o Instagram da Rose e numa conversa que ela tava tendo ali num post dela própria com uma amiga, ela dava o e-mail dela para uma amiga. Ah, rapaz, eu não pensei meia vez, mandei um e-mail super elaborado e complexo e no qual eu falava oi. Oi. E desse oi começou aí a nossa história. A gente se casou razoavelmente de forma rápida, a gente se conheceu, namoramos ali, acho que por um ano. Namoramos por pouco mais de 6 meses, ficamos noivos e 7, 8 meses depois a gente estava se casando e tá super linda, feliz. hein? E hoje tem o Francisco, temos o Francisco Maria, e a Maria Tereza. Estamos bem felizes nesse aspecto e foi legal. Mas você vê, eu conheci a Rose depois de ter sido tabelião e morado na cidade. Até para quem tá escutando, a Rose é de a Rose, Campos, ela né? é jordanense, ela é nascida lá e a família dela é de lá, o meu sogro, minha sogra são de lá a longa data. E a vida, esse fim de semana a gente até estava entre alguns amigos, a gente estava conversando, né, que é interessante, as coisas vão desenrolando à medida de formas que às vezes você não espera, porque pô, você vê, quem que imaginaria, né, em tese todo mundo quando eu falo da Rose fala, vocês já estavam casados desde o tempo que você estava lá em Campos. Eu falo, não, cara, eu mesmo imaginava, né, quando você Sim. falou que tinha um cartório lá e a Rose era de lá, eu falei, conheceram lá, né? Sim. Legal, Mas família linda aí que vocês legal, formaram aí, legal. parabéns. Obrigado. E cara, às vezes, e hoje Campos eu guardo, claro, com muito carinho, frequento lá. Cara, tem Itacoaquecetuba, que é a minha cidade de trabalho, e hoje a gente tem um trabalho bem bacana, que fazemos com muito zelo, com muito carinho. E eu acredito, cara, é isso, eu acho que a gente tem que tentar entender na nossa vida, muitas vezes as coisas vão acontecendo sem a gente entender tão bem, né, exatamente o que está rolando, mas eu acredito muito nessa coisa da boa intenção, né, da gente sempre ter boas energias, boas relações, o ajudar o próximo, né, que eu sei que é um ideal que a gente tem em comum, que aí não fala, às vezes a pessoa fala, mas não se fala que ajuda. Cara, não é bem assim. Eu acho que se a gente pode inspirar alguém, Sim. A gente não fala que ajuda, pai, não, olha, aplaude o cara porque ele tá ajudando, mas tem tanta gente precisando e as pessoas tão pouco fazendo, podendo fazer, que eu acho interessante a gente ter esse viés, né, de propagar aquilo que é bom. Propaga-se tanta porcaria, né, Felipe? Hoje em dia você abre site, você abre notícia, que falam de porcaria. Por que eu não posso propagar coisa boa? E isso é uma questão legal que você levantou, porque aqui mesmo nós já falamos aqui com a própria Simone, que é do Fundo Social, com a Fer, que é presidente aí de uma ONG. Qualquer ajuda, ela é bem-vinda, né? E muitas vezes por anos, assim, a gente fazia um trabalho... vamos dizer assim, a paisana, né? A partir do momento que a gente, em um determinado dia, eu encontrei com uma amiga que já fazia essas ações, né, de combate à fome, pobreza, que ela falou, posta essa foto. Eu falei, putz, mas como eu vou postar, né? Dá até vergonha, né? Uma mistura de tristeza, vergonha. Ela falou, posta porque isso vai fazer com que você consiga mais ajuda, né? E foi aí que eu assim, pensei, vamos ver, né? E deu certo, entendeu? Não é uma coisa assim, respeito, a gente tem muitos, vamos dizer, muitos colaboradores, ajudantes que preferem, que falam, não quero aparecer. Nem fala nada, nem precisa falar que é meu nome ou minha empresa, não quero. Mas a gente acaba tendo aí essa visão de você mostrar, primeiro para mostrar a realidade
triste que Sim. muita gente não tem noção, né? E que tá aqui do nosso lado, tá Sim. embaixo da nossa casa praticamente. Sim. E segundo, para ser também uma inspiração, né? E uma prestação até de contas, né? De falar, pô, a gente está selecionando exatamente bem ali para quem que a gente está levando, né? E eu digo aí agora aos telespectadores aí que Arthur é um grande parceiro que a Deva, né? Me deu, né? Nos deu. E eu acho que isso é uma das grandes felicidades que a gente tem com a Deva, né? Rapaz, você sabe que eu gosto Todo esse tanto da trabalho. Deva. Eu gosto tanto da Deva. A Rose é testemunha, tá aqui. Meu pai, os meus pais, os meus familiares, eles falam assim: você é sócio de lá e não conta pra gente. Porque além de eu gostar pra me vestir com as roupas da Deva, a gente faz as camisetas do projeto do Sim. blog. Toda vez que tem aniversário de família, eu dou presente. O meu pai ele fala: você não quer contar que você é sócio da Deva. Eu falo: cara, eu não sou, realmente eu gosto de lá. Eu acho legal. Bem E foi observado. interessante que a gente vai conhecendo, né? Você vê, hoje eu moro em Mogi há bastante tempo também. E eu falo, cara, você vai conhecendo pessoas que vão te colocando numa vibe muito parecida, né? Por exemplo, quem me indicou, a primeira pessoa que eu vi vestindo Deva foi o Gustavo. Guteba. O Grande Gustavo, Guteba. Um abraço. deixar pro um Guteba. abraço pra ele. Até a gente encontrou ele na praia há uns 2 meses. Aí eu adoro o Gustavo. Foi um cara foi e é super importante na minha vida. Eu vi, eu falei, pô, que loja legal, cara, vou lá ver e tal. E, cara, disso virou. O Jorge também, o Jorge Sim, quiropraxista, Jó, conhecia grande vocês, abraço que ao tá Jó sempre também. aí junto. Então, cara, você vai atraindo essas coisas, né? E hoje você cria relações que elas transcendem o profissionalismo. E eu sempre falo isso. Por que não, né? Essa história que a gente tá falando da boa ação, né? Por que não? Por que eu não posso divulgar uma coisa boa? Ah, não, como é que tem até um ditado, né, que fala alguma coisa que quem dá com o braço direito tem uma coisa de braço direito, esquerdo e doação. Doação não é para ser mostrada, né? Mas, cara, Um negócio por assim. exemplo, você sabe que eu trouxe aqui até para te presentear esse Oba. livro, O Contos e Causos Notariais. Eu tenho alguns livros escritos. O pessoal às vezes até me pergunta, né? Por que você chamou de DG, né? Teu blog, o que é DG? Porque o que é? Eu sou o Arthur Del Guercio Neto. E o cartório, ele é conhecido como Cartório Del Guercio. Del Guercio. As pessoas chamam o cartório assim. Como eu queria desvincular no cartório, a gente tem uma série de limitações para falar sobre aqui. Eu posso institucionalmente falar do meu trabalho, mas eu não posso e nem faço propaganda e coisas nessa linha. E eu via a minha atividade como professor e escritor, ela cresceu muito nos últimos anos. Eu falei, não, peraí, se eu começar a chamar a coisa de Del Guercio, alguns podem querer dizer que tem a ver com o cartório. E aí uma vez até um colega falou, ele me chamou de DG, na época eu estava pensando no projeto, eu falei, pô, você fala que legal, meu DG, eu nunca tinha pensado em me chamar, em ser chamado de DG, mas DG pode ser uma coisa legal, porque são as siglas do meu sobrenome, né? E fica uma coisa desvinculada do cartório, por isso que chama blog do DG e os cursos vêm daí. Explica pra galera aí, já aproveitando o gancho, Arthur, o blog aí, o que você fala lá, passa aí o blog, arroba, né? O arroba blog o blog do DG. Nós temos um site, né, que é o www.blogdodg.com.br, que é o blog em si mesmo, mas a gente tem canal no YouTube, que é o blog do DG, o arroba blog do DG no Instagram, que até se alguém estiver assistindo e quiser fazer foto e marcar o blog já do marca DG e o Pé no Cast também, aproveitam, né? façam perguntas, já aí pode mandar. O chat tá rolando. A nossa ideia no blog é propagar positivamente a atividade notarial e registral e explicar o que os cartórios fazem. O meu público principal são as pessoas que prestam concursos para cartórios, advogados que trabalham com os cartórios, pessoas que trabalham em cartórios e curiosos. Né? Curiosos também, alguns curiosos aí, que são pessoas que querem saber um pouquinho mais da nossa atividade. O meu foco de trabalho sempre, academicamente falando, como professor, como escritor, sempre caminhou no sentido de explicar de uma maneira simples o que os cartórios fazem.
Facilitar. Porque às vezes a pessoa até sabe, ela consegue explicar, mas ela fala com uma terminologia jurídica, o famoso até o juridiquês, né? Não sei se o pessoal já ouviu falar, ele explica com uma terminologia muito técnica que aquele indivíduo que não é da área não vai entender. E aí, a gente fez esse... Até vou tentar abrir ele aqui para ver se eu consigo mostrar na câmera para o pessoal um pouquinho. O Contos e Causas Notariais, ele é um trabalho que tem como base a gente tentar transmitir de uma forma simples aquilo que os cartórios fazem. Então, a gente tem aqui... são artigos, pequenos artigos. Então, um exemplo aqui vai para o pessoal entender do tipo de assunto, né, que tem aqui nos livros. A gente fala aqui, ó, Tremendão, o nome de um dos artigos. Há um tempo foi noticiado na imprensa que o Erasmo Carlos, o cantor, que tem 80 anos, estava casando com uma mulher de 30. E aí o pessoal fala, pô, o cara pode casar? Como é que é esse casamento e tal? Aí a gente escreveu sobre o Tremendão, que é a história do Erasmo Carlos aqui, falando um pouquinho sobre isso. Ah, que bacana. Eu tenho aqui dentro um projetinho que se chama Cartório na Escola, que é um projeto que visa, não sei se o pessoal consegue ver, mas são, acho que aqui melhor, né? São histórias em quadrinhos que explicam para crianças e adolescentes aquilo que a gente faz no cartório. E isso é importante, hein? super legal, cara, isso aqui eu adoro, isso aqui é feito com... Eu adoro, eu sou muito fã de arte, né? Eu acho que toda forma de arte, assim, eu acho que a gente fica... Acho que eu não sou um bom artista, mas eu gosto de arte, assim, sabe? Eu gosto de pintura, eu gosto de desenho, eu gosto de música. E esse trabalho foi um trabalho que um casal de amigos, eles são artistas, eles desenham, eu crio o roteiro com eles e eles desenham. É legal pra caramba. E aí a gente juntou esse trabalho aqui no livro. Ele tem um preço de capa de menos de R$30. É baratinho, foi uma negociação com a editora para que a gente pudesse ter um livro barato. E a gente doa a integralidade dos direitos autorais para 4 entidades que são citadas aqui no interior da obra. Uma das entidades é de Mogi das Cruzes, que é o Instituto Terra, que você conhece, da Solange, bacana, né? Que legal, a Solange que coordena lá com a turma. Falei com ela hoje, tava com ela hoje. Solange, gente boníssima. Ela fez no pré-pandemia, teve um lançamento maravilhoso, foi no Berro até, ali no que você conhece, o Zé. Eu sempre vejo você com o Zé ali, foi super legal. A gente doa uma parte para a PAI de Itacoaxetuba, que é a minha cidade de trabalho, né? Que, enfim, faz parte aí da sua minha vida, né? Cara, eu sou muito fã de Itacoaxetuba. Itacoaxetuba, quando eu passei lá no pré-concurso, sabe aquela história do amor à primeira vista que você tem com um lugar, com um ambiente? Foi o que eu vivi e, felizmente, esse amor, essa paixão perduram até hoje. A gente doa uma parte para um grupo de ação social chamado Ganso, em Campos do Jordão, que é uma outra cidade marcante da minha vida. E também para a Patrulha Mirim de Itápolis, que é a minha cidade natal. Então, o que eu faço aqui, o que eu digo aqui na apresentação do livro, é que a minha doação nesse caso aqui é pequena. Direito autoral de livro é pouco, a gente ainda divide, mas eu quero carregar um pouco essa mensagem de que ajudar o próximo é uma boa. Sim. Né? Porque eu até cito aqui na apresentação do livro a questão de que às vezes a gente fica esperando, eu noto isso nas pessoas, talvez eu sei que você ajuda muita gente também. As pessoas às vezes parece que ficam esperando uma grande oportunidade para ajudar alguém. Não, eu preciso aparecer alguém aqui que eu vou fazer aquela... E muitas vezes o ajudar o próximo a gente precisa de muito pouco. Sim. E nem sempre, Felipe, é dinheiro. Sim. Né? Uma das pessoas que me vocacionou um pouco para essa questão do ajudar o próximo foi a minha mãe. E a minha mãe há muito tempo ajuda um lar de idosos em São Caetano do Sul. Eu comecei a ver minha mãe ajudando outras pessoas muito pequeno, né? Minha avó também. Mas a minha mãe ela tem até hoje no lar, é o lar Nossa Senhora das Mercedes em São Caetano do Sul, que inclusive era uma das entidades beneficiadas na primeira edição do livro. Essa aqui é a segunda. A gente está até finalizando essa edição para ir para uma terceira, que a gente vai pôr novas entidades.
E, cara, o idoso hoje, lá no Lar Nossa Senhora das Mercedes, muitas vezes a ajuda pro idoso, sabe o que que é, cara? É sair lá da meia hora do teu tempo para sentar e ouvir a senhora, são senhoras lá, são 80 e poucas senhoras, você ouvir as histórias que essas senhoras não têm para quem contar, né? Então, essa história do fazer um pouco o bem, de fazer o bem ao próximo, as pessoas vinculam muito, às vezes, é grana. Cara, a coisa vai muito além disso. Gestos, então, atitudes. Né? Às vezes até dentro de casa, né, Felipe? Eu vejo isso aí, a gente vê tanta gente, né, que não tem um diálogo com marido e mulher, com filhos, com pais. E muitas vezes a gente vai se perdendo, né, cara, nessa loucura. Eu sempre... Tem pessoas que você fala, e aí, você tá bem? Cara, tô na correria, o cara não para, ele não conversa com ninguém, não fala... Não pode ser assim. Não pode ser assim, né? Não dá pra gente levar uma vida assim. Cara, a gente tem que gostar de produzir, de honrar as coisas que a gente tem por fazer, mas tem que ter tempo, né? E esse tempo, muitas vezes, a gente deveria, né? Pelo menos eu acredito nisso, destinar para essas coisas. E eu sempre falo, esses projetos eu falo deles mesmo, porque não é, eu não quero ser, o Arthur é um benfeitor. Cara, não é nada disso. O Arthur é só mais uma pessoa dentro de um universo que está querendo ajudar. Como você que está nos assistindo pode fazer também. Né? É uma mensagem bem legal. E dentro do Contos e Causas, o que a gente mais quer ao lado de explicar, né, essa história do que são os cartórios, a gente até fala dessas coisinhas que você trouxe, cartório passa de pai para filho, cartório, enfim, o dono do cartório, como é que funciona, ele tem salário, não tem férias, não tem, a gente vai explicando tudo aqui. Tá tudo aí. Tudo aqui. Tem uma parte que são de histórias engraçadas também, né, de que eu vivi profissionalmente, então, bem legal. Se o pessoal puder adquirir para apoiar principalmente, é um livro bem legal. Muito bom. Ele tá onde, Arthur? A gente encontra na internet? Encontra na internet. Se jogar no Google Contos e Causos Notariais, vai aparecer. A editora é a YK Editora e lá são encontradas as melhores condições, né? Então, a pessoa que quiser pode fazer lá. A primeira frase aqui eu já gostei. Contos e Causos Notariais nasceu para ajudar o próximo. Entrando nesse assunto, primeiramente, obrigado, Arthur. Vou guardar ele com muito carinho. Entrando nesse assunto, eu percebo, né, acompanhando o seu trabalho, que você faz um trabalho diferente, né? Um trabalho diferenciado como cartório. Talvez com todo o seu time, com toda a sua equipe, isso reflete consequentemente aí nos seus clientes, né? Quando que você, ou se veio aí, como você falou, muita coisa de antes, com base familiar, eu sei que isso tem muito a ver, mas quando que você teve esse despertar assim mais humanizado, vamos dizer, para trabalhar com uma coisa que eu conheço muita gente que fala, puta, cartório é só burocracia. Que saco, né, meu? Você só dá dinheiro lá, pra tudo você paga isso, e os caras ganham um monte de dinheiro e tal, que não sei o quê. Então, assim, eu percebo, por isso que, assim, eu tenho um baita de um orgulho mesmo aqui de estar com você aqui, por perceber, por valorizar isso, né? Em você ter esse sentimento mais humano, assim, com todos ali, né? Quando que você despertou isso e hoje conta alguma particularidade, assim, do seu cartório, lá do seu trabalho? Eu sempre tive muito esse lance de respeitar. O que eu te falei, não é que sempre eu tive essa postura ao longo da minha adolescência e vida. Cara, é o que eu falei, a gente às vezes... moleque, jovem, faz umas maluquices, faz suas... Tive minhas maluquices como qualquer pessoa fez na vida e não foram poucas, mas cara, eu sempre fui olhando para ela, quando eu olhava eu falava, cara, peraí, é sinal de inteligência se você... Porque tinha vezes, assim, pegando no início de adolescência, faculdade ali, que às vezes você faz uma coisa e, cara, você acabou de fazer, você fala, putz, não foi legal.
Não foi legal, sabe, às vezes uma zombada com alguém, tirar um sarro de uma situação que não é engraçada, coisas que você vai... Mas eu sempre... bullying, né? Que hoje em dia se fala muito. E principalmente eu, que, cara, eu até falei, eu no meu pré-mudança de colegial, eu era muito zoado, cara. Então, às vezes, eu olhava e falava, pô, não é possível, cara, você passou por isso, você não podia fazer isso. Você passou, cara, você sabe como é. Mas a cabeça da gente, é o que eu falo. Hoje eu tenho a consciência de entender que eu acho que são fases e etapas que todo mundo deveria viver. Mas o sinal de inteligência é você compreender onde é que não te faz bem e não repetir. Né? Porque a burrice, a meu ver, tá onde? Tá em você percebe que o lance não te faz bem, mas por uma razão qualquer do destino você insiste naquilo. Sim, vou até te falar uma passagem, te interrompendo um pouco aqui, que você vai até talvez se identificar, né? Quando eu morava lá com meu irmão em São Paulo, inclusive quero mandar um abração aí pro meu irmão Thiago, tenho bastante orgulho dele, né? Eu fiz turismo, né? Então eu tava naquela faculdade, AUE, em Morumbi, eu morando com ele, focado com seus 24 anos para concurso. E eu já trabalhava, né? E ele também teve essa grande oportunidade, como você falou, de ter ainda alguns anos podendo estudar, né? E um dia lá, numa das nossas tretas, discussões, eu joguei na cara. Falei, pô, você aí com 20 e poucos anos aí, sustentado pela nossa mãe, que não sei o quê. E ele lá estudando todo dia e tal. E logo depois ele passou, né? Com 26 anos. Aí hoje jovem, muito jovem. Jovem, né? Tá hoje lá no Espírito Santo, lá, uma grande carreira. Ele é no Espírito Santo. No Espírito Santo, legal, rodou todo lá, hoje tá em Vitória. Bacana. E isso me vem depois, né? Depois quando você vai passando o tempo, né? Aumentando um pouco aí a sua consciência, fala, cara, olha que cagada, né? Pra quê, né? Pra quê? Olha que merda que eu fui falar pra ele, né? O cara estudando pra caramba lá com baita de um foco. E fica aí pra todo mundo que estuda, né? Pra concurso, eu conheço muitas pessoas, né? O público que eu mais gosto de falar é pro concurseiro. Eu adoro falar pro concurseiro porque eu vivi e é paulada. Tipo assim, você tá lá, você estuda há muito tempo, aí a pessoa vira pra você e fala, mas o que você faz? Eu estudo pra concurso. Mas o que mais? Você só estuda? Ou então aquele lance que é famoso também, né? Você tá estudando lá, pô, você tá estudando há 3, 4, tem gente que demora 10 anos pra passar e tudo bem, cada um tem seu tempo. Né? Aí chega o cara e fala, não, então, mas pô, cara, a minha vizinha, a tia da sobrinha da minha vizinha tem lá um cara que passou em 6 meses. Pô, cara, e daí que se dane, não sou eu. Muitas comparações. Muitas né? comparações, é cruel. Mas você vive do quê, né? Tipo, é cruel. Eu imagino. É cruel. Hoje eu peço desculpas aí. Mas cara, você entende? Se você fosse o Felipe de hoje, você não faria isso. Sim. Por isso que eu acho que a gente também tem que se perdoar nesse sentido de não ficar muito com aquela coisa de, putz, caramba, por que eu fiz isso, né? Por quê? O famoso oponopono também, né? Claro, por que não? Porque, sim, é perfeito. E agora, essa história do despertar para essa importância do lado humano, cara, eu sempre tive isso, Felipe. Eu não sei, pensando um pouco na minha vida eu sempre carreguei, e quando eu comecei em campus, você vê as minhas primeiras atitudes como gestor, como tabelião do cartório de campus, foram no sentido de valorizar e tratar com carinho quem estava lá. Legal. Foi isso. Eu, em 2006, eu já levava pessoas para falarem sobre excelência no atendimento ao cliente, lá no nosso antigo cartório em campus. Bacana. Então, punha a turma para falar. Quando eu mudei para Itacoaxetuba, o cartório tinha uma situação estrategicamente e visualmente muito ruim, era um lugar acanhado e tal. A gente mudou, a gente tem hoje uma estrutura muito bacana, muito bonita, muito bem organizado e tal. Mas eu sempre tive bem claro, e eu falava e falo isso para minha equipe, o quê? Eu falo, cara, não adianta a gente ter o melhor prédio, a melhor estrutura, mas não ter os seres humanos mais comprometidos com o projeto. O que faz a diferença com o projeto é o ser humano. É o estagiário, o auxiliar, o escrevente, o substituto, sou eu, Arthur Tabelião. Claro, a estrutura ela faz parte do pacote, mas o ser humano é quem faz a diferença. Né? E eu sempre procurei colocar muito respeito, muito amor e sempre colocar também eu sempre tive no meu trabalho uma ideia de, a gente não acerta sempre, né? Mas de querer dar o melhor que eu poderia para as pessoas que vinham até o cartório, porque eu sei que a pessoa às vezes vai para o cartório para resolver um problema que pode não ser dos mais agradáveis. Sim.
Então, o meu compromisso é não só criar uma estrutura física, mas também uma estrutura de acolhimento para que aquela pessoa chegue lá e se sinta confortável, né? Para que ela se sinta segura, para que ela se sinta feliz dentro do possível, né? Dentro das possibilidades que aquela situação permite dela ter um pouco de conforto. Então, isso para mim vale muito. A gente acabou de completar 10 anos na atual estrutura do cartório, no último dia 25 de junho. Cara, eu fiquei pensando, como é que eu posso celebrar isso com a minha equipe, né? Porque hoje o projeto do cartório só existe porque eles estão lá do meu lado, senão não teria projeto do cartório. Então, cara, nós fizemos uma baita semana comemorativa, teve tarde de pizza, teve tarde de massagem, teve palestra sobre ansiedade, teve palestra com aquelas interações de... Rose estava lá com a gente, quebramos madeira, saímos gritando lá para pôr as coisas para fora, foi demais. Eu vi umas coisas lá nos stories. Lá. Rapaz, você viu quebrando madeira? Não brinca comigo, hein? Eu vi, cara. Mas, cara, porque eu pensei, eu tenho que valorizar essa turma que tá do meu lado. Eu faço isso o ano inteiro, mas, pô, é uma semana comemorativa, vamos comemorar com eles, né, de uma maneira diferente, de uma maneira que mostre aí para eles que eles têm valor para mim e que eu quero também que esse valor eles repliquem para as pessoas que estejam se dirigindo até o cartório. Né? Conseguimos sempre gerar esse acolhimento nas pessoas? Não, porque cada ser humano é um canal receptor daquilo que quer enxergar. Agora, a minha parte, eu tenho a minha consciência bem tranquila que eu tenho feito. A gente teve uma passagem engraçada, até que eu conto aqui no livro, na semana que nós mudamos o cartório para o prédio que está lá hoje, isso foi lá em 2012, né? Eu lembro que eu fiquei muito ali na linha de atendimento e tal, e uma senhorinha chegou lá, ela tava olhando o prédio do cartório novo, assim, prédio bonito e tal, né? E antes era tudo apertado, não tinha ar-condicionado, era um banheiro para não sei quantas pessoas, enfim, era uma situação diferente. E aí eu perguntei para essa senhorinha, eu tava lá, né? Eu falei, pô, essa semana eu quero ficar no tete a tete aqui com o público para ver o que estão achando do cartório novo, né? Cara, me dediquei, a mudança ali foi dura, cara. Foi um negócio que me consumiu muita energia e eu queria ver aquilo rolando. Pensa quando você mudou tua loja para aquele lugar bonito que tá lá agora, sabe? Você quer ver o negócio rolando. Daí eu cheguei para essa senhora e eu falei, aí, gostou, né? Daí ela falou, até que é legal, mas eu gostava mais daquele outro. Eu falei, sério? Mas por que a senhora gostava mais do outro prédio? Ela falou, aqui é muito grande, a gente fica meio perdido. Eu gostava lá que a gente se sentia mais acolhido, mais quentinho, assim. Eu falei, legal, pô, tá bom, obrigado. Sinto muito, né, cara? Eu sinto muito que a senhora gostava mais do outro, mas enfim, seja bem-vinda aí e tudo mais. Mas pode, né? É pra mostrar que às vezes é aquilo lá, as pessoas às vezes... A gente tem que ter a consciência de dar o nosso melhor, mas se o nosso melhor vai ser visto como o melhor por aquele indivíduo, por aquela pessoa, cara, aí tá fora do nosso alcance, né? Concentre-se naquilo que você pode fazer, concentre-se com aquilo que está ao seu alcance, dando o melhor, querendo bem, querendo boas coisas. Agora, o que vem depois disso tá fora do nosso alcance. Dá pra saber, né? Dá até vontade de precisar ir lá pra Itaquá, lá, só pra conhecer. Arthur, a gente tá aqui... Você pode ir lá quando quiser pra tomar um carro. Aliás, a gente tá falando de arte. Lá, né? Olha que interessante, né? Que, as coisas que a gente proporciona... Eu falei pra você que eu curto muito arte. A gente tá com uma exposição lá para comemorar os 10 anos do cartório e os 25 anos de pintura da Fernanda, que é a pessoa que desenha aqui os desenhos do Contos e Causos. A gente tá lá no cartório nesse momento do tempo, até agosto, tá rolando uma exposição de obras de arte para que as pessoas possam ir até o cartório e apreciar uma obra de arte. Conhece algum cartório aí que tem uma exposição de arte? Galera, comentem aí. Arthur, a gente já tá aqui, o bate-papo tá gostoso, como sempre aí a gente extrapola aqui nos horários, mas quero que você fale brevemente aí sobre um pouco aí o lado professor, né, também, quando que veio, aonde você dá aula, brevemente aí, e também falar um pouco de você aí, mas me fale aí, quando que veio aí o lance de você? Cara, eu sempre gostei de falar, né? Depois acho que você percebeu, eu falo bastante, eu curto. Eu também. E de quando eu comecei ali no cartório, logo nos primeiros anos, eu lembro que a primeira palestra que eu fiz
foi em 2007, 2008. Eu já procurei me inteirar de como dar aulas, do que era preciso. E, cara, eu comecei dando aulas em lugares menores. À época não tinha essa coisa do online que existe hoje, né? Mas dando aula em lugares menores. Depois, com o tempo, foi evoluindo. Eu dei aula, eu realizei muitos sonhos, assim, de dar aulas nos lugares em que eu estudei. Damásio, o curso VFK, que era do professor Vitor Kimpel, que é uma grande autoridade na área que eu estudei e dei aula lá. O curso LFG, que hoje também é uma referência. Todos os cursos, o CERS, que é um outro curso também muito conhecido. Todos os lugares pelos quais eu passei como estudante, eu comecei a dar aula em pós-graduação, dar aula em OAB, que também era um público super legal, para poder falar para o advogado. E, cara, com essa explosão do digital, a gente produz hoje muito conteúdo. Então, eu tenho no blog, a gente tem lá, quem quiser ver depois, tem vários cursos. Tem curso para tudo quanto é gosto, assim, dentro do meu objeto de trabalho. Bacana. E, cara, eu amo dar aula. Eu dou aula hoje muito por prazer. Claro que, Arthur, você ganha dinheiro dando aula. Sim, ganho dinheiro dando aula, mas a minha principal... motivação para dar aula e gostar de transmitir a mensagem daquilo que eu faço. Isso para mim é o número 1. Então eu faço com muito gosto, com muito carinho. Apesar de eu fazer bastante, eu dei uma diminuída depois que a gente casou, tem as crianças, a gente passa a querer também se dedicar para outros pilares da vida, né? Não adianta, eu só vou trabalhar. Não, você tem que ter um equilíbrio na sua vida, em tudo, e dividir o tempo, né? Então, eu até falo com a Rosa, eu falo, cara, assim, hoje eu fui aprendendo com o tempo a ter que dizer não, porque eu recebo muito convite para dar aula, para fazer live, para fazer participação ali, aqui. Eu falo, cara, eu tenho um tempo limitado para isso, né? Eu posso imaginar. Então a gente procura atender um pouquinho de cada, por exemplo, eventos à noite, eu venho em casos especiais e que até tem um horário definido, como é o caso aqui do podcast. Agora, por exemplo, se alguém me manda uma mensagem, vamos fazer uma live, cara, faço, mas tem que ser de manhã, pode ser? Porque à noite, em regra, a minha rotina é com os meus filhos, com a minha mulher, com a nossa Exceção família. hoje, graças a babá, graças a babá. Temos a babá, deixar um abraço pra Tânia, né? A Tânia que tá lá. Será que as crianças estão vendo? Mandou pra eles o link? Manda. Tem que mandar. Eu prometi um beijo pro Francisco antes de sair. Manda aí, aproveita aí o Francisco, moleque lindo, Maria também. Moleque Olha, lindo. isso tudo com 43 anos, né, Arthur? 43. Que Mas carinha de 29, né? 29, aí, aqui, Arthur, seu principal hobby hoje em dia aí, cara, quando você aí desliga aí totalmente somente do trabalho, vamos dizer assim. Cara, ou o hobby tá no trabalho também? Não, eu tenho prazer no trabalho, Sim. mas eu gosto, cara, eu gosto muito de atividade física, assim, se for me perguntar uma coisa que eu desligo e me dá prazer, eu acho que tá um pouco na atividade, tá bastante na atividade física. Eu jogo tênis, que eu jogo desde criança. Me convida, vamos jogar. Eu gosto de fazer essa academia, ginástica, essas funcionais. A gente tem até a nossa professora Jéssica aqui de Mogi, que a gente faz aula junto, a gente procura ter essa programação junto. É legal, acho que dentro do possível ter essa possibilidade. Cara, eu tenho 1 ano e meio que eu comecei a fazer karatê, eu sempre queria fazer alguma luta. Não foi à toa que tava quebrando a madeira, meu amigo, então, você viu, né? Deixar um abraço pro Lucas, que é o meu sensei, que é daqui de Mogi, foi campeão paulista. Domingo agora teve campeonato aqui em Mogi. O campeonato paulista foi aqui. Parabéns, Lucas, né? O Lucas foi campeão paulista de kata, que o kata é como uma dança dentro do karatê. Tem a luta, mas é uma sequência de movimentos. Ele é bem fera nisso. E, cara, o karatê eu descobri na pandemia. A gente foi com aquele lance de fazer esporte a céu aberto. Eu procurei alguém que pudesse me dar aula, né, em um espaço aberto lá no nosso prédio. E aí eu conheci o Lucas, estamos lutando agora. Gosto de andar de skate quando consigo. Cara, você sabe que um esporte que eu tenho muita vontade, eu sei que você é do surf e gosta, é um dos esportes que eu sempre falo pra você, eu quero aprender um dia a parar em pé numa prancha, eu gosto tanto de mar, de praia. Bora. Mas eu curto muito esporte, cara, esporte é um negócio que me faz muito bem
E acho que hoje eu qualificaria assim como um meu principal hobby praticar esportes, cara. Eu gosto bastante. Arthur, viagens dos sonhos, já realizou ou vai realizar? Qual que foi o lugar mais especial que você já esteve e qual o lugar que você tem vontade de conhecer? Graças a Deus eu já tive a oportunidade de conhecer lugares bem legais, assim, lugares que eu tinha, assim, que eu tratava como sonhos, como, assim, vontade, lugares que eu tinha muita vontade. Acho que uma viagem que me marcou muito foi uma das primeiras viagens que eu fiz com a Rose. A gente foi para a França e para a Inglaterra. A Inglaterra era um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer. Então aquela viagem foi bem especial, a gente teve junto ali, foi super bacana. Cara, lugares, eu tenho alguns lugares que eu tenho vontade de conhecer. Um que eu tenho muita vontade, e que era para eu até ter ido, mas eu acabei não indo por conta de trabalho, é o Japão. Eu tenho muita vontade de conhecer o Japão. Eu também. Era quando o Corinthians jogou, eu sou corintiano, gosto muito, aliás, até do... Aliás, o Corinthians nesse momento está jogando com o Boca Juniors, tomara que ganhe, né? Vamos ver se nós vamos, o que vai acontecer. Mas quando o Corinthians ganhou o Mundial, eu tinha comprado uma viagem para ir ver o Corinthians e para aproveitar e conhecer o Japão. Só que, cara, eu tava num estágio muito inicial do trabalho no cartório. E aí eu abri mão, eu acabei não indo viajar, porque eu falei, cara, eu não vou conseguir curtir, me ausentar 15 dias daqui nesse momento. Não ia rolar. Mas o Japão, acho que é um lugar que eu teria... É um lugar que hoje, se eu pudesse escolher um número 1, assim, de onde eu não fui e gostaria de ir, acho que seria lá. Tenho bastante curiosidade de conhecer lá. Deve ser muito especial. Deve ser. Arthur, fecharam a fábrica aí? Vem mais alguém? Tá em aberto ainda? Então... São dois já, né? São dois. Casal lindo. São dois. Quando a gente começou a pensar em ter filho, a gente sempre falava em ter aí uns 3 a 4 filhos. O Francisco veio. A gente continuou com a motivação de ir pro segundo. A Maria veio. 2 coisinhas lindas aí, né? A gente tá sempre muito feliz de estar perto deles. Mas, cara, eu acredito que deva ter mais aí. A gente tem essa ideia. Hoje... O filho é muito bom, mas ele consome muito a nossa energia, tempo, e hoje até a gente não pode fechar os olhos que é uma realidade, inclusive, que você tem que se organizar financeiramente para tanto, né? Tem esse aspecto que é importante também, mas eu acho que deve vir mais, né, Rose? Acho que provavelmente tem mais algum serzinho aí entre nós, em breve, Arthur, não sei quando, mas em breve. Eu já aproveito então, assim, deixa aí umas palavras, primeiro para Rose, depois também para seus filhos aí, e também para o público em geral, né, o público que é o seu público lá, que também te acompanha seu trabalho, toda a sua equipe, todas as pessoas aí que estão envolvidas. A família da gente é a base para as coisas da nossa vida estão na família. A Rose foi um presente de Deus na vida mesmo, eu acredito muito nisso. A gente se conheceu num momento que eu buscava por isso, eu vivia uma situação em que eu queria esse ideal de falar, pô, eu tenho que caminhar ao encontro do ideal que eu tenho de constituir uma família, e a Rose apareceu nesse momento e sempre foi e é parceira, né? Tá aqui hoje, a gente tá aqui junto. Ela vem, eu falo, não, você tem que ir lá para me ajudar, para filmar um pouquinho. Ela vem de boa vontade. Ela, hoje com as nossas crianças, ela é super parceira. Tudo que eu preciso organizar do meu tempo para as coisas que envolvem o trabalho, ela apoia. Então a Rose é o amor da minha vida, te amo, tá aqui do lado. As crianças nem se fala, né? O ser pai é uma missão muito bonita. Não é fácil sempre, né? A gente tem crianças de 5 e 2 anos. Tem momentos em que a gente fica um tanto quanto perdido, já até falamos um pouquinho sobre isso, né? Sem saber como agir, o que fazer, como lidar com a birra, como lidar com aquela grosseria da criança, aquela coisa que às vezes a gente infla, mas que no fundo a gente tem que entender que é um serzinho que tem que ser moldado pela gente, e esse ideal é algo que temos que trazer sempre no nosso coração, né? Que o ser pai e mãe é uma escolha que cada um tem que fazer no momento de querer o serzinho, mas também depois disso, né? Porque às vezes eu vejo muitos casais até, infelizmente, rompendo o relacionamento porque os pais não entendem o que é
a questão do filho, né? Eu até falo, quando os meus amigos, às vezes a gente conversa entre amigos, eu quero ser pai. Eu falo, cara, você quer ser pai? Legal, é maravilhoso, mas você lembra sempre do que eu vou te falar. Ser pai não é só gerar a criança, você tem que entender quando a tua mulher precisar de você, quando a criança precisar de você, que você é tão pai quanto a mãe é mãe. Sim. Né? E então é uma coisa, é algo muito lindo, mas é um compromisso muito grande. Eu acho que vale a pena demais. E deixo aqui o meu beijo, o meu carinho, o meu amor pro Francisco e pra Maria Tereza, mandar um oizinho se eles estão vendo lá na câmera. Se não estão vendo, depois vão ver, ou daqui uns anos vão ver essa... Depois vão ver. E pra galera que acompanha, o público aqui, é sempre deixar a mensagem que eu gosto sempre de deixar, essa mensagem de valorização às pessoas, ao ser humano. Cara, aqui... E até mesmo no meu público do blog, a gente tem, como eu falei, a gente tem pessoas que acompanham tudo quanto é tipo de trabalho, né? Eu tenho o advogado, tenho o concurseiro, tenho o cara que trabalha em cartório. Aqui a gente pode ter múltiplas pessoas assistindo, mas acho que o legal é deixar sempre aquela mensagem de fazer bem as pessoas, de fazer bem a você mesmo, né? De tratar as pessoas com respeito, com carinho, com zelo e de sempre imaginar que você está no lugar daquela pessoa que você está conversando, está tratando. Isso acho que ajuda muito aí as coisas a terem um caminho melhor, a famosa empatia, né? Traduzida em longas palavras, né? De ter essa mensagem. Então é algo que para mim faz muito sentido. É isso aí, galera. Fiquem aí com todas essas dicas. Grande Arthur dando uma aula aqui, literalmente aqui pra gente aí. Muitas curiosidades, um bate-papo muito interessante que passou voando. Sim. E a gente já estourou aqui, infelizmente, o nosso tempo. Quero agradecer novamente nossos apoiadores, patrocinadores, Oral Unique, clínica odontológica especializada em implantes aqui em Mogi. Também o Depósito Vila Oliveira, ali na Vila Oliveira, né? Subindo a Cardoso Siqueira com tudo aí que você possa imaginar de materiais de construção. A Paladar Food, também a Connect Max e também a Deva. A Deva, essa eu gosto. Até aproveitando, fazendo um convite aí para vocês, Arthur, Rose e todos que estão nos assistindo, para acompanharem a Deva no Instagram, @usedeva, acompanharem todas as atividades aí de entretenimento que nós temos aí em nosso quintal. E nossas atividades... Tá bonito lá, hein? Tá legal. Tem que ir um dia lá. Leva as crianças, ambiente familiar. E também as atividades de cura, né? Que tem acontecido bastante com constelações, reiki, enneagrama agora também. Estamos introduzindo lá, todos convidados. Legal. E para quem aí tá assistindo, obrigado pela audiência. Aos amigos, parceiros e empresas aí que queiram estar aqui também nos apoiando. Entrem em contato também. Arthur, um grande abraço. Foi bom demais. Obrigado demais. Filho. Muito bom. Que prazerzão ter você aqui hoje. Todo meu. Obrigado pra galera que tá acompanhando, que vai acompanhar. Muito bom poder falar um pouquinho do meu trabalho, da minha história. Uma alegria, espero que todos tenham gostado. E todos lá, acompanhem lá, @blog do DG, lá no Instagram. Eu acompanho, sou fã também, mesmo não sendo da área, vale a pena a gente aprender um pouquinho, entender um pouquinho, porque eu acho que, como você falou aqui, é um conteúdo muito importante para todos nós aí. Sim. Sabermos aí um pouquinho. E cartório faz parte da vida de todo mundo, do dia a dia de todo mundo, então é legal ter uma boa noção do que se faz, acho que fica bem legal. É isso aí. Valeu galera. Até terça que vem. Valeu. Tchau, tchau.